Então, gente, o tema da nossa aula de hoje, né, vai ser o revestimento, né, o tegumento dos animais. E nós vamos falar, né, dar um enfoque depois na espécie humana, né, falando também da pele humana. Tá? Então, vamos iniciar aqui. Poxa, por que ficou assim? Ah, tá. É. Então, vamos começar, né? Revestimento, tegumento dos animais. Então, gente, primeira coisa, né? O que é o tegumento? O tegumento, ou revestimento, né? É toda e qualquer estrutura que vai estar revestindo o corpo dos animais, né? Então, envolve não só a pele, né, mas também os anexos da pele, né, os pelos, as unhas, né, as penas, né, no caso das aves, os pelos, né, no caso dos mamíferos, as escamas dérmicas, né, no caso dos répteis. Então, todo e qualquer revestimento, toda e qualquer estrutura que tenha no revestimento dos animais é chamado de tegumento. É por isso que existe o sistema tegumentar, né? Se a gente olhar a nossa pele, né, faz parte do sistema tegumentar. Então, quais são as funções do tegumento? Então, o tegumento ele tem a função principal dele, né, é proteger o corpo dos animais contra agentes físicos e biológicos, ou seja, contra a temperatura, né, mudança de temperatura, algo né, que queira agredir um animal, penetrar na pele do animal, ou alguma coisa biológica, né, um vírus, uma bactéria. Então, a nossa primeira barreira, né, de proteção é o tegumento. É tanto que, por exemplo, quando a gente tem um corte, o que a gente deve fazer com esse corte? Desinfectar ele, né, passar um álcool em gel, passar um iodo, alguma coisa, e isolar aquela área, fazer um curativo. A função do curativo não é curar, né? É impedir que alguma coisa ali venha a contaminar aquela área, né? Porque quando a gente está com a pele rompida, a gente está exposto né, a micro-organismos, a doenças que podem afetar a gente. Tem também a função de receber estímulos, né, no meio ambiente. Então, quando alguma coisa toca na gente, quando a gente sente alguma coisa, a gente recebe esses estímulos primeiramente pela nossa pele, né? Em alguns animais também vai ter a função de regular a temperatura corporal, principalmente nas aves e nos mamíferos, né? Então, as aves e os mamíferos, eles usam o tegumento, usam a pele para fazer o controle, né, da temperatura corporal. E alguns, né, alguns animais vão usar também a pele para fazer trocas gasosas, ou seja, respirar, né, por meio da pele, principalmente os anfíbios. Por quê? Porque os anfíbios, né, eles são seres que têm um pulmão um pouco desenvolvido. Então, como eles têm um pulmão um pouco desenvolvido, eles, como eles têm um pulmão um pouco desenvolvido, Nandinha. Quem é Nandinha? É tu, Nanda Lopes, Nandinha? Ou não? Então, como eles tinham o pulmão um pouco desenvolvido, eles complementam a respiração, né, por meio da pele. Então, a pele do anfíbio tem que estar sempre úmida, porque ele respira pela pele. Então, vamos conhecer aqui um pouquinho, né, do tegumento em algumas espécies, né, alguns grupos de animais. Começando com os quinidários e os platelmintos. Primeiro, esponja, né, ou seja, poríferos, não são considerados animais verdadeiros, porque eles não têm tecidos. Então, eles não entram aqui, eles não possuem tegumento, né? Então, nos quinidários e nos platelmintos, o tegumento dele é formado por apenas uma única camada de células. Então, é um tegumento muito fino, né? Muito, digamos assim, primitivo, mas esse não seria o termo correto, né? O mais correto seria um tegumento mais fino, né? Mais simples, formado apenas por uma única altura de células, como a gente pode observar nessa figura aqui, né? Esse aqui é um quinidário,
né? Poderia ser um anemo, não uma hidra, um coral, enfim. E se a gente pegar esse animal, né, e observar como ele é, né, a estrutura dele, ele tem apenas uma única, né, uma fina camada de células formando a epiderme. Então, esse animal ele não tem derme, ele não tem nenhuma estrutura a mais do que essa, né, como revestimento do corpo dele. Já nos platelmintos parasitas, né, nos anelídeos e nos nematóides, eles também têm a epiderme formada por uma única camada. Só que além dessa camada, eles vão ter também uma camada de cutícula, que nada mais é do que uma substância, né, um polissacarídeo, né, um carboidrato, que é liberado pelas células da epiderme para proteger a estrutura, né, do animal. Então, por exemplo, uma minhoca, né, ela tem essa cutícula, um verme parasita, né, por exemplo, uma lombriga, né, uma tênia, eles têm, por exemplo, esse revestimento. Como são animais que estão em ambientes muito agressivos, eles têm que ter essa cutícula, né, para proteger a estrutura, para proteger o corpo deles. Já nos peixes, né, eles vão ter uma epiderme também fina, só que agora com bulbo, né? Então, por exemplo, quando você vai comer um peixe, né, aquela baba que tem nele, aquela coisa gosmenta que tem, aquilo ali é um muco. Serve para ajudar o animal, né, a deslizar, né, na sua locomoção no ambiente aquático. E também possuem escamas dérmicas, né, aquelas cascas, aquelas escamas que tem nos peixes, são escamas, né, protetoras para a pele do animal. Mas você pode ver que a epiderme deles também é bem fina, né, é bem reduzida. Em alguns animais, em alguns peixes, essas escamas elas são bem desenvolvidas, tendo a mesma estrutura, por incrível que pareça, de um dente. Então, se você pegar a escama, por exemplo, de um tubarão, ela é do mesmo jeito de um dente. Ela tem esmalte, tem dentina, tem polpa, né? Então, a mesma estrutura que a gente tem nos dentes, os tubarões, né, os peixes cartilaginosos, eles têm nas suas escamas. Já nos anfíbios, a pele dele tem a função de respiração, né? Então tem sempre que estar úmida, né? Então esses animais eles não podem ficar em ambientes secos, ambientes que ressequem a pele deles, uma vez que eles têm que estar sempre respirando, compensando a respiração pela pele. Por exemplo, por que que a gente não pode jogar sal em um sapo, né? Porque é errado fazer isso. Quando você joga o sal ele absorve a água, né, da pele do animal. Então, não é que está ardendo, é que o animal ele está morrendo ali sufocado. Você está, né, impedindo a respiração, atrapalhando a respiração do animal. Então, é como se você estivesse matando ele sufocado, né? Algo extremamente cruel, né? Faz muito mal ao animal, um animal que sente dor, ele sente muita agonia com isso e pode até vir a morrer com isso. Então, é algo extremamente incorreto, né? Fazer esse tipo de coisa com os anfíbios. Já nos répteis, aves e mamíferos, a epiderme deles vai ter a cobertura de queratina, né? Então, a queratina é uma proteína impermeável, né? Que compõe a pele desses animais. Então, a queratina a gente tem aonde? Na pele, no, nos nossos olhos, né? Aliás, nos olhos não, nos olhos tem melanina, desculpa, informação incorreta. A gente tem na pele, a gente tem no cabelo, a gente tem nas unhas, tudo isso aí é formado por queratina. E os répteis possuem escamas córneas, tá? Então o réptil ele tem na pele dele ele tem a epiderme, que é uma camada de células, a derme abaixo e revestindo tudo ele tem as escamas. A pele dos répteis é seca, né? Não possuem glândulas e eles têm justamente essas escamas para proteger a pele deles. A gente vai ver que nas aves, né, e nos mamíferos, eles têm outros tipos de estruturas. Já nas aves e nos mamíferos, a pele vai ter a função de termorregulação. Então, esses animais, gente, são os únicos animais que conseguem controlar ativamente sua temperatura. Então, eles fazem isso com vários mecanismos, e um deles é a pele. Então, por exemplo, animais que vivem em ambientes muito frios, eles vão ter uma grossa camada de tecido adiposo, né, abaixo da pele, para ajudar, né, a se proteger do frio.
Já, por exemplo, animais que estão em ambientes quentes, eles já têm essa camada bem fina, né? Já, por exemplo, as aves, elas vão fazer isso com as penas. As penas ajudam bastante, né, a proteger as aves, a isolar termicamente as aves. Tá? Então, como eu falei, ó, sobre a derme, embaixo da derme, há uma camada de células adiposas, né, ou células gordurosas, que juntamente com as penas e com os pelos, funcionam como isolante térmico. Tá? Então, aqui a gente tem a estrutura, né, da pele. Isso aqui seria, né, a pele geral dos mamíferos. Tá? Então, a gente tem essa primeira camada aqui de cima, a camada mais superficial é a epiderme, né? Aí abaixo, toda vida que vocês virem na biologia alguma coisa que começa com epi, significa acima de tudo e todos. Epi significa acima de tudo e todos. Então, a epiderme é a camada mais alta, mais superficial da pele. Aí abaixo dela tem a derme, né, que é uma camada um pouco mais grossa, mais profunda. E abaixo de todas a gente tem a hipoderme. Hipo significa abaixo de tudo e de todos. Então, a hipoderme ela é a camada mais baixa, né? Formada por tecido adiposo, tá? Então, a epiderme é formada por tecido epitelial, a derme é formada por tecido conjuntivo e a hipoderme é formada por tecido adiposo. Aí temos também os pelos, né? Que são estruturas anexas da pele. E temos as glândulas. Lembrando que isso aqui é só em mamífero. Você não vai achar glândula em réptil, em peixe, não tem, né? Glândula mesmo, como as glândulas sudoríferas, sebáceas, tem só nos mamíferos. E também os pelos, né? E olha só, aqui, ó, a epiderme, ela vai ter essa camadinha aqui, ó, que é o extrato córneo. O extrato córneo é justamente a camada de queratina, né? Que é o que está protegendo e isolando a nossa pele. Sim, gente, isso aqui tem uma relação com a questão das queimaduras. Eu não sei se vocês já ouviram falar, né, nas queimaduras de grau 1, queimaduras de primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. O que que isso significa? É as camadas que atingem na pele. Se a queimadura só atingir até a epiderme, ela é uma queimadura de primeiro grau. Se ela atingir a derme, se ela atingir a derme, ela é uma queimadura de segundo grau. É mais perigosa do que, por exemplo, uma de primeiro grau. E se ela atingir até o tecido adiposo, ou seja, até a hipoderme, ela já é uma queimadura de terceiro grau. É a mais perigosa de todas. Então, aqui a gente tem uma figura, um corte histológico da pele, né? Essas camadas mais escuras aqui de cima são a epiderme. Veja que a epiderme é fina, né? Comparada com a derme. Aqui embaixo, essa camada mais grossa é a derme, né? E essa camada aqui que parece que está se soltando, se desprendendo, é o extrato córneo, né? Que é formado por tecido adiposo. Aliás, eu errei, né? É formado por tecido, aliás, é formado por queratina, né? Então, aqui é um depósito de queratina, tá? São várias proteínas aqui depositadas. E essa camada aqui é chamada de extrato córneo, né? Eu disse tecido adiposo, não tem nada a ver. Tecido adiposo é embaixo, é na hipoderme. Os mamíferos possuem as glândulas sudoríferas, né? Que são glândulas que vão ter a função de ajudar no controle da temperatura. Então, quando o corpo do animal está quente, ele sua, né, ele libera suor, o suor evapora e retira calor do corpo, né, então ajuda no controle da temperatura. Já as glândulas sebáceas, elas vão ter a função de produzir um líquido, né, que vai lubrificar a pele e os pelos, tá, e vão dar muita dor de cabeça em adolescente, né, por causa das espinhas, das acnes, que a gente vai ver mais na frente, tá. Então, são as duas principais glândulas que a gente encontra nos mamíferos. Mas, além dessas glândulas, os mamíferos também possuem as glândulas mamárias, as glândulas, enfim, lacrimais, glândulas sublinguais, enfim, nos mamíferos tem inúmeros tipos de glândulas diferentes, né? O fígado é uma glândula, o pâncreas é uma glândula, tem as glândulas adrenais também.
Já nas aves, elas possuem, né, principalmente a glândula uropigiana, né, que é uma glândulazinha que tem perto do rabo, né, da cauda da ave. E aí, como é que funciona? Essa glândula ela só tem num canto. Então, como ela não tem no corpo todo, a ave tem que pegar, né, a secreção que ela produz com o bico e espalhar em todas as penas. É por isso que você pode ver que de vez em quando, né, os pássaros, né, por exemplo, as galinhas também fazem isso. Elas ficam mexendo, né, lá atrás, aí depois volta e fica passando nas penas. Então, aquilo ali que ela está fazendo é um reparo, né, uma lubrificação para as penas. Por isso que as penas não se molham. Se você pegar uma ave e você colocar ela dentro d'água, ela não se molha, porque ela tem um líquido, né, lubrificando, protegendo as penas. No caso da espécie humana, né, a gente tem uma proteína chamada de melanina, que é produzida nos melanócitos, que vai ter a função de servir como um protetor solar para a pele, protegendo a pele contra os raios ultravioletas do sol. Né? Então, a gente tem aqui, né, na nossa pele os melanócitos, é uma célula bem grande, que ela possui uns prolongamentos, e aí ela produz, né, umas bolinhas com melanina. A melanina é o que dá a tonalidade à nossa pele, né? A pele, aos olhos, né? Essa parte que tem no colorido do olho tem melanina. Também os cabelos, né? Os pelos também têm melanina. Então, quanto menos melanina, mais clara vai ser, né? A pele, os pelos. Quanto mais melanino, mais escuro vai ser. Tem algumas espécies que a melanina é uma cor diferente. Por exemplo, se eu não me engano, é nos periquitos, né? A melanina deles, se eu não me engano, é azul. Então, o animal só com melanina, ele fica com a cor azulada. E agora nós vamos falar um pouquinho, né, sobre os problemas que podem afetar a pele, principalmente a pele humana. Então, gente, a pele humana ela pode ser afetada, né, por inúmeras doenças, inúmeros problemas. E um deles, né, um dos mais importantes, são as micoses, né, que são causadas por fungos. Então, a gente tem, por exemplo, né, a frieira, o pé de atleta, né, aquele que o pessoal fala bastante, né, impingem também, pano branco. Todas essas doenças, né, esses problemas são causados por fungos, tá? Então, fungo gosta muito de atacar a pele, principalmente de pessoas que estão com o sistema imunológico comprometido, né? Ou até pessoas que têm má higienização da pele, pessoas que não se secam direito, ficam molhadas, por exemplo. Tudo isso pode ajudar, né, a surgir esses problemas. A gente tem também a acne, né? A acne ou as espinhas são causadas por infecções de bactérias nas glândulas sebáceas. Então, como é que funciona? Isso é muito comum na adolescência, né, na puberdade. Então, os adolescentes têm glândulas sebáceas muito ativas, que produzem muita secreção, e essa secreção acaba se acumulando, né, servindo de alimento para bactérias. Então, são bactérias que a gente tem naturalmente na pele. Essas bactérias começam a se proliferar, né, e se alimentar dessa gordura. E aí, né, como elas começam a produzir substâncias, desencadeando um processo inflamatório na região. E aí o corpo reage, né, com inflamação, e aí surge a espinha, né, a pústula, aí produz pus, aí você estoura, aí é pior, aí fica mais feio. Então, assim, é um ciclo vicioso, né, que se a gente não tomar cuidado, não procurar tratamento ou higienização, pode até gerar cicatrizes que ficam para sempre na pele, né? É sempre importante manter a pele limpa, né? Usar produtos apropriados, não usar produtos que obstruam, né, os poros. Por exemplo, condicionador. Condicionador é um inimigo de quem tem espinha. Se você tomar banho e passar condicionador, onde o condicionador passar, você vai dar espinha. Não pode passar protetor na pele oleoso, não pode passar cremes hidratantes oleosos, só pode usar produtos que sejam apropriados, né, para peles que têm acne. E nem também pode lavar demais, né? Porque se você lavar demais a sua pele vai detectar que está muito seca e vai começar a produzir mais oleosidade ainda. Aí vai ser pior, porque as espinhas vão vir mais ainda, né? Então também não pode lavar demais, excessivamente.
Temos também, né, o câncer de pele. O câncer de pele ele é provocado principalmente, né, quando a pessoa ela se expõe à radiação ultravioleta do sol, né? Então, o sol ele emite essa radiação. Se a gente se expõe, né, excessivamente, pode vir a desenvolver o câncer de pele. Então, o câncer de pele, né, ele independe do tipo de pele, independe, né, de vários fatores. Então, assim, todo mundo deve evitar se expor excessivamente ao sol. E quando fizer, né, usar filtro solar. Então, assim, eu não gosto muito de usar protetor solar, né? Eu acho que é um produto que fica muito, né, aquele negócio colado na pele. Enfim, eu não gosto. Aí, qual é a minha solução? Eu só vou para a praia de noite, né? Quando eu quero ir assim para a praia e tal, eu não gosto de ir de dia, porque senão eu fico todo queimado, né, e a pele dolorida. Então, a melhor forma de evitar isso é ir à noite. Geralmente eu gosto de ir mais à noite, porque à noite não tem radiação, né? Tem areia, tem tudo, só não tem mar, tem tudo, só não tem a radiação do sol. Então ajuda. Mas assim, você se expor um pouquinho não tem problema não. Agora só o que não pode é você se expor excessivamente. Né? Tipo assim, tem gente que fica o dia todinho, né, torrando no sol, aí depois a pele fica toda vermelha, né, doendo. Né, não pode, principalmente esse tipo de situação deve ser evitado. Mas assim, alguns minutos por dia, né, a gente se expor não tem problema não. Pessoas com pele sensível, né, e muito clara devem consultar um dermatologista, né? Às vezes você pode ter até tendência, né, a ter câncer de pele, então você tem que procurar saber, né, para ver quais medidas você tem que tomar, proteção, né? Ah, minha pele é negra, então eu não preciso? Preciso sim, né? Peles negras também podem ter câncer de pele, tá? Então não é porque a pele é branca que ela vai ser mais sensível, a pele negra é mais resistente. Não, a pele negra também pode, né, vir a desenvolver esse tipo de problema. Nunca usar misturas caseiras, como bronzeadores naturais, né? Eles podem deixar a pele sensível, causar queimadura, né? Passar aquela mistura, aquelas coisas que bronzeiam, nada daquilo ali dá certo. Aquilo pode ocasionar queimaduras, né? E fazer até mal à pele. Outra coisa, evitar se expor ao sol, né? Entre as 10 e as 16 horas. No caso aqui da nossa região, de 8 horas já está um sol, né? De rachar, né? Então, é melhor evitar. E se fizer, né? Fizer o menos possível, o mínimo possível, e usar protetor solar. Usar chapéus, né, óculos confiáveis, nada de usar óculos falso, né? Óculos falso é melhor você não usar nada, porque ele facilita até você desenvolver problemas no olho. Então é melhor você não usar nada ou usar um óculos que seja realmente confiável, seja um óculos que você tenha uma certificação, né, de que ele é um óculos que realmente protege contra a radiação solar. É importante ficar atento a modificações da pele, como, por exemplo, sangramentos, modificações de verrugas, né? Se você tem uma mancha, essa mancha muda de tamanho, cresce. Você tem uma verruga, ela cresce, muda de tamanho. Então, isso aí pode ser indícios, né, de um câncer de pele. Não quer dizer que seja. Não vamos também dar a dor de ficar, né, procurando no Google se é câncer ou não. Mas é bom procurar o quê? Um médico, não um dermatologista, para ter um possível diagnóstico se é ou se não é. O diagnóstico precoce, ou seja, o diagnóstico antecipado, né, é importante, pois quanto mais cedo se iniciar o tratamento, melhor, né? Então, quanto mais cedo você descobrir, melhor é para você, né, evitar o agravamento desse problema. Mas nem sempre alterações da pele é sinal de câncer, por isso que é muito importante consultar um médico, né? A gente também não vai ficar endoidecendo, achando que está doente, né? Pode ser que não seja. Aqui está a figura, né, do câncer de pele. O câncer de pele é uma proliferação excessiva de células, né, na pele, assim como qualquer outro tipo de câncer. Ele pode ser, né, tanto benigno como também maligno. Maligno é quando ele se espalha, né, por todo o corpo. Bom, aqui a gente tem, né, manchas, né, enfim, bolhas, né, que são assim mais normais, né, e algumas que podem ser suspeitas de câncer. Ó, então, geralmente, manchas que têm formas redondas, né, circulares, que são bem definidas, que não mudam de tamanho, geralmente não são cancerígenas.
Agora, por exemplo, manchas que têm bordas irregulares, que mudam de tamanho, que tem, enfim, tem esses formatos aqui, né? Pode ser que seja suspeito de ser um câncer de pele, né? Mas como é que a gente sabe? Procurando um médico especialista, porque aí ele vai dar o diagnóstico, né, corretamente, qual é o problema. Eu me lembro que uma vez eu tive, né, um problema de espinha, não sei o que aconteceu, que minha pele ficou cheia, eu fiquei cheio de espinha por todo canto, no rosto, enfim, na testa, aqui na região das têmporas, né, no pescoço, enfim, eu fiquei empestado, parecia até que eu tava com uma coisa, uma catapora, sei lá, uma doença mais grave. Aí eu fui na médica, né, na médica, assim, geral, aí ela disse, ó, eu não sou especialista nisso aí, eu vou passar para você ir para dermatologista. Aí eu fui na dermatologista rapidinho, ela viu, né, o que que era, e aí eu fiz o tratamento e aí melhorou bastante, foi uma evolução muito boa. Mas realmente só quem sabe é um dermatologista, não tem como você sozinho, né, descobrir, ou qualquer médico, né, que não seja especialista, fazer isso. Geralmente eles vão indicar para você ir no dermatologista que ele vai saber a forma correta, né, o tratamento apropriado para sua pele. Então aqui a gente tem, né, a radiação, né, os níveis que ela penetra. Veja que a radiação UVA, né, a UVB, ela penetra mais superficialmente. Já a UVA, ela penetra mais profundamente, ela é mais perigosa. Já a infravermelha, né, a IV, ela penetra também mais profundo, só que ela não é tão perigosa. Ela pode causar queimaduras, né, mas ela não é tão assim cancerígena, ela não causa câncer, como, por exemplo, as radiações UVA e UVB, né, ultravioleta A e ultravioleta B. Elas são mais perigosas, elas são as que podem provocar câncer. E a infravermelha, né, ela pode provocar queimaduras. Então, olha só, como prevenir o câncer de pele? É usar óculos, né, com proteção solar, usar chapéu, né, de abas largas, evitar se expor ao sol, principalmente, né, de 10 às 16 horas. Crianças e adolescentes, né, devem evitar se expor demais ao sol para não desenvolver melanoma, né, que é um tipo de câncer de pele na fase adulta. Buscar sombras, né, regiões onde tenha sombra, regiões que não sejam que não tenha tanta exposição ao sol. Usar roupas, né, que protegem o corpo, calça, blusa comprida, né. É um pouco complicado isso aqui, né? Você vai para uma praia, tá um dia muito quente, aí você vai usar roupa comprida, é um pouco complicado. Então é melhor, né, passar protetor solar. Usar protetor solar com proteção, né, FPS no mínimo de 15, né, ou até mais.